Oi, gente boa! Tudo bem com você? Seja bem-vindo ao Encontro. Este é o nosso tempo de adoração a Deus juntos aqui. E nós vamos começar, nosso primeiro ato aqui vai ser cantar uma canção ao nosso Deus, que fala que nós fracos somos, mas Ele é forte. E é Ele quem nos fortalece. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Amém. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao encontro desta noite. Nós estamos aqui para adorar a Deus juntos, não é? Para cantar canções como essa, que confessa a Deus que nós somos fracos, mas forte é Ele em nós, forte é Ele nas nossas vidas. Nós estamos aqui para ter um encontro com Ele, para ter um encontro uns com os outros, né? Para a gente ter um tempo de adoração. E também para você pedir sua oração, coloca aí no chat para a gente poder orar por você, tá? Coloque seu pedido de oração que daqui a pouquinho nós vamos orar por você. Também compartilhe com seus amigos, compartilhe aí com seus contatos. Eu estou fazendo isso agora, para não correr o risco da gente passar direto aqui e não compartilhar a boa nova com as pessoas da nossa lista aí de contatos, né? Quero agradecer o pessoal que está com a gente. Deixa eu ver quem está aí, quem já chegou. Deixa eu achar aqui. A Juliana Gonzaga. Seja bem-vinda, Juliana. Deus te abençoe. Seja bem-vinda. Silvana também. Graça e paz, pastor, irmãos amados. Seja bem-vinda, Silvana. Dona Cecília, boa noite. Viviane, boa noite.
Roseli, boa noite. Vanessa, boa noite também. Quem mais está com a gente aqui? A Josi, eu já falei? Não, né? A Josi está com a gente também, boa noite. Presbítero Clóvis está aí com a gente, a paz. A nossa irmã Eliana, tudo bem, Eliana? Jesus te abençoe. E o bebê tá quase, hein, Eliana? Daqui a pouquinho a gente está aí celebrando a Deus. A nossa igreja está crescendo, né? Coisa boa. Cibele está aí com a gente, Mila Bueno, Stephanie está chegando. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas para o nosso encontro desta noite. Vamos orar? Vamos falar com Deus um pouquinho? Vamos elevar a Deus os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Vamos ter um encontro com Ele agora em oração. Ó Deus querido, muito obrigado por esta noite. Eu quero te agradecer pela vida de cada pessoa que está aqui me acompanhando nessa transmissão. Ó Deus, nós estamos aqui para louvar Teu nome, para cantar canções que exaltem, que bendigam o nome do Senhor, reconhecendo, ó Deus, que toda bondade, toda alegria, toda satisfação vem de Ti para nós, ó Deus querido. Nós dependemos do Senhor, nós não caminhamos na nossa força, mas na Tua força, Senhor. Nós queremos, ó Pai querido, nesta noite ter um encontro com o Senhor, com o Teu Espírito Santo, para que Ele fale com a gente pela palavra também, nos edifique, nos fortaleça e nos faça, ó Deus querido, repensar quem nós somos, o que nós fazemos, que o Teu Espírito Santo nos ajude a ter um senso crítico sobre nós mesmos, ó Deus querido, que o Senhor nos faça refletir nesta noite. Abençoa-nos e esteja aqui com a gente, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos cantar mais uma canção? A gente vai cantar uma canção que eu gosto muito. Nesses dias de provação, vale a pena cantar essa música, hein? Que diz que Deus, continua sendo bom, continua sendo Deus a despeito das nossas lutas e das nossas dificuldades. Ele continua sendo bom e Ele continua sendo Deus. Vamos lá? Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender e até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Muito bem, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. É interessante essa segunda estrofe, que ela diz assim: chega o dia de viver tudo que se aprendeu, a enxergar até onde não se pode ver. Chega o dia de entender que até ouvir o não de Deus, até quando Deus fala não, a gente continua sem duvidar que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. É muito importante que chegue um dia de viver o que a gente aprende. Todo domingo e quarta-feira a gente está aqui estudando a Bíblia. E se tem uma coisa muito estranha que acontece com a gente, com os cristãos, e não é à toa que no passado já foi dito, pessoas já disseram que amavam Jesus, mas não conseguiam ver Jesus nos cristãos, né? O problema é esse divórcio entre o que a gente prega, fala, daquilo que necessariamente a gente vive.
Como nós vamos falar hoje sobre bondade, eu acho que é bem interessante pensarmos um pouquinho sobre isso, né? Que as nossas palavras, elas tenham sintonia com a nossa prática. Vamos ver quem mais está aí? Lucas Reis. Tudo bem, Lucas? Meu amigão, Lucas Reis. Boa noite. Hoje você chegou na hora. Coisa boa, coisa boa. Começando agora. Chegou na hora sim, Lucas. O Gustavo está aí com a gente. Reverendo Gustavo Saporetti, lá no Paraná. Tudo bom, meu queridão? Um abraço. Está aí com a gente também a Antônia. Boa noite, Antônia. Graça e paz. Chegou a Tânia também, está aí com a gente. Sejam todos muito bem-vindos, viu? Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo agora com seus amigos, peça aí sua oração, que lá no final a gente vai orar por você, tá bom? Vamos cantar mais depois, agora já é hora de nós conversarmos um pouquinho sobre a palavra de Deus, nesse tema, nessa série que a gente vem conversando sobre equilíbrio emocional, sobre um ser, sobre uma personalidade, uma pessoa transformada pelo fruto do Espírito Santo. O nosso tema hoje é bondade. Bondade. Pastor, mas bondade é emoção? Não necessariamente. Nós estamos trabalhando, a partir daquele texto de Gálatas, capítulo 5, sobre os frutos, o fruto principal que é o amor, e tipo uma mexerica, sabe? Que é uma mexerica, mas tem vários gomos. Então, esse fruto que é o amor, que é o fruto do Espírito Santo na nossa vida, ele tem aí as suas divisões ou os seus gomos, né? Que vai ser alegria, paz, bondade, paciência, enfim. E a gente está explorando, infelizmente não vai dar para falar de todos, mas pelo menos alguns que a gente considera aí muito essenciais para os tempos de hoje. E hoje então nós vamos falar desse fruto da bondade, a bondade como resultado da presença do Espírito Santo em nós. Olha, assim como amor, alegria, que nós já conversamos agora há poucas semanas, né, poucos dias, a bondade também, na Bíblia, difere do senso comum. Quando a gente escuta as pessoas falarem de amor, na grande maioria das vezes, quando elas estão falando de amor, no senso comum, que é o que as pessoas pensam e acham, é bem diferente. Nós já vimos, né, que o amor na Bíblia ele é descrito de uma maneira bem diferente. A alegria também, no senso comum, tem uma ideia, e que, via de regra, é bem diferente do conceito de alegria na Bíblia. E também bondade, e é o que nós vamos ver hoje, no senso comum, difere bastante do que a Bíblia vai descrever de bondade, especialmente quando a gente coloca aí no que Deus fala e mostra para nós o que é bondade. No senso comum, uma pessoa bondosa é aquela que faz o bem para os outros, né? Via de regra é uma pessoa caridosa, né? Então uma pessoa que se preocupa aí com dar alimento para as pessoas, cuidar dos animais e coisas dessa natureza e mais até, né? Desenvolvem campanhas, via de regra algumas questões que envolvem aí a assistência social, não é? Óbvio que é muito mais que isso, mas digamos assim, de uma maneira bem simplista, uma pessoa bondosa é alguém que faz caridade, digamos assim. O senso comum chega até a dizer que uma pessoa bondosa talvez não seja nem necessariamente aquela que faz o bem, faz a caridade, mas já é uma pessoa bondosa quem vive a sua vida sem prejudicar o outro, né? Então, tipo assim, o que é uma pessoa bondosa para o senso comum hoje? Uma pessoa que faz o bem para as pessoas, que vive a vida dela sem prejudicar ninguém. Tá. Generalizando, agora sem querer generalizar, mas generalizando bem mesmo, essa tal bondade do senso comum, na verdade, ela às vezes está mais associada a vícios do que a virtudes. Quando eu falo vício, é a imperfeições ou defeitos de uma pessoa do que necessariamente a qualidades que ela tem. Sabe por quê? Porque muitas vezes as pessoas têm atos de bondade, digamos assim, né, atos de bondade, movido, por exemplo, por culpa. Tem gente que está lá cuidando dos animais, está lá levando a sopa para o sujeito que está ali na esquina, ajuda um dependente químico ali, faz campanha não sei de quê, muitas vezes movido por culpa. Não é raro encontrar pessoas que têm muito dinheiro
e que talvez ganhou esse muito dinheiro de maneira ilícita, com alguma desonestidade, mas ele quer, de alguma maneira, aliviar sua consciência. Então ele pega significativas quantias de dinheiro e doa para instituições de caridade, coisas do tipo. Eu confesso para você que já vi um monte de gente fazendo exatamente isso. Ou ela é muito omissa com a família, é omissa em outras áreas e ela tenta aplacar sua consciência. Eu já vi o cúmulo até, e talvez você tenha visto também, porque isso não tem muito tempo que aconteceu, um sujeito que estava desviando dinheiro, que foi pego pela Lava Jato, que foi lá na igreja de um pastor até muito famoso no Brasil, é um que gosta de falar gritando e brigando com todo mundo, e foi lá na igreja desse sujeito e deu uma oferta de 100 mil reais. Inclusive o pastor teve que ir lá prestar esclarecimentos desse dinheiro que entrou lá na igreja dele. Então, tipo assim, o sujeito vai lá, rouba 1 milhão, digamos, mas se ele for e der o dízimo, se ele der 100 mil de dízimo, os 900 mil de corrupção agora está santificado. Você percebe? Movido por culpa, ele vai lá e tenta lavar espiritualmente esse dinheiro. Outros entendem até que para ir para o céu você precisa ficar mandando tijolinho para lá, fazendo coisas, boas ações, né? Eu já fiz a minha boa ação do dia, eu já fui lá e fiz uma coisa legal. Então Deus olhou para mim lá do céu e deu um joinha e eu estou então muito contente, de consciência tranquila. Então, via de regra, você percebe que isso não é necessariamente virtude, isso está mais para um defeito, não é? Fazer o que é bom, movido por culpa. Será que isso é o ideal? Será que é isso que a Bíblia fala que a gente deve fazer? Outros querem fazer o bem movidos por ganância. Exatamente. Não é raro você encontrar em igrejas evangélicas pessoas que vão dar dízimo, ofertas, participa de alguma ação social da igreja olha, eu vou dar um pouquinho aqui para Deus me abençoar e me dar um tantão depois, né? Você já viu isso? Isso, então tem pessoas que também fazem bondade. Você já ouviu aquela expressão que diz assim, eu vou ajudar o fulano, vai que algum dia eu preciso também. Você percebeu? Ele não fez pelo outro, ele fez por si mesmo. Então, a pessoa ajuda por culpa, a pessoa ajuda por ganância, e alguns simplesmente por vaidade mesmo. Tipo os fariseus lá no tempo de Jesus, que gostavam de dar esmolas na frente de todo mundo, que gostavam de orar na frente de todo mundo, para nossa, como fulano é santo, nossa, como ele é bondoso, como ele é gente fina. Você já viu isso? Pessoas que gostam de ajudar as outras, para que os outros vejam e aplaudam, ou até para que ele se olhe no espelho depois e diga assim, nossa, como eu sou bondoso, como eu sou gente boa, não é? Como eu sou uma pessoa acima da média. Será que, então, ser uma pessoa bondosa, de acordo com o senso comum, que é ajudar as pessoas, que é fazer atos de bondade, movido por culpa, ganância ou vaidade, será que isso é, de fato, bondade? Será que isso tem a ver mesmo com a proposta de Deus para o ser bondoso? Tem uma história bíblica que eu acho que vai nos ajudar nessa caminhada. Certa vez Jesus estava pregando, caminhando com seus discípulos, com aquela multidão, e apareceu um jovem para Jesus e disse assim, bom mestre, o que devo eu fazer para herdar a vida eterna? A primeira coisa que Jesus respondeu para esse jovem foi, por que me chamas bom? Só há um bom, e ele é Deus. Depois disso, o jovem continua falando e Jesus responde para ele, cumpre a lei de Moisés. E o jovem respondeu, desde pequeno eu cumpro toda a lei, eu faço tudo certinho. Jesus então olha e diz a Bíblia que ele olha profundamente para esse jovem e diz assim, uma coisa te falta, vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres e vem me seguir. Diz a história que esse jovem ficou muito triste com essa resposta, porque ele era dono de muitas propriedades e ele amava seu dinheiro, ele amava os seus bens. O que está por trás dessa história? Esse jovem que foi perguntar para Jesus o que ele precisava fazer para ganhar a vida eterna, ele era um jovem muito cheio de si.
Por isso que ele vira para Jesus e diz, bom mestre, e Jesus parece até sem educação na resposta, porque Jesus responde assim, por que me chamas bom? Só há um que é bom, e ele é Deus. Por que Jesus responde dessa maneira, ríspido? Porque esse jovem trazia no seu coração a sensação de que ele era um jovem acima da média, que ele era um sujeito correto. Tanto que Jesus diz, cumpra a lei de Moisés, e o jovem tem a arrogância, a petulância de dizer que desde a infância ele cumpria a lei de Moisés. Isso obviamente era hipocrisia, porque quem cumpriu a lei 100%? Senão Jesus, que é o único que conseguiu. Então esse jovem realmente se considerava um jovem bondoso, um jovem correto, um jovem nota 10. E aí Jesus escancara o pecado dele. Porque Jesus faz questão de tocar na ferida. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Por que Jesus faz questão de falar da riqueza desse rapaz? Porque ter dinheiro é pecado? Não, o problema não é a riqueza. É porque esse jovem amava os seus bens, ele amava seu dinheiro. Tanto é que ele preferiu ficar com o dinheiro do que seguir Jesus, não é? Essa história nos ajuda a olhar o que a Bíblia chama de verdadeira bondade. E a primeira coisa que a Bíblia vai trabalhar é o seguinte: bom por bom, a Bíblia é categórica em dizer que só Deus é de fato bom. Você pode abrir sua Bíblia comigo lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 43 a 48. Você pode abrir lá comigo? Mateus, capítulo 5, está ali a referência anotada. Mateus capítulo 5, do versículo 43 até o 48. Diz assim: ouvistes que foi dito, amarás teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Esse é o famoso Sermão do Monte. Este, sem dúvida, foi um dos sermões mais importantes que Jesus pregou. Aqui ele lança os fundamentos dos valores do cristianismo, do reino de Deus. E aí, quando Jesus vai falar do amor ao próximo, Jesus faz questão de tocar na ferida. Os antigos diziam para vocês assim, ama o teu próximo, odeie teu inimigo. Pois é, eu quero dizer para vocês que vocês agora vão amar os inimigos e vocês vão orar por eles. Sabe por quê? Porque Deus, vosso Pai, sabe Deus? Pois é, Ele faz nascer o sol, Ele faz cair chuva sobre bons e maus, justos e injustos. O que ele está querendo dizer é o seguinte: Deus é bom, e Ele é tão bom que Ele não é bom com a gente porque a gente dá alguma coisa para Ele. Ele é bom com a gente não é porque nós fizemos algo para Deus e Ele está nos retribuindo. Na verdade, nós até fazemos muitas presepadas. E Deus continua sendo bom e nos abençoando com a chuva, nos abençoando com o sol. E aí ele faz algumas perguntas muito interessantes aqui, né? Porque ele diz assim, que vantagem tem você fazer o bem para quem te faz bem? Que virtude há? Em outras partes do Evangelho, ele vai dizer assim, se você for chamar na sua casa alguém para comer, chame alguém que não tem como te retribuir. Porque se você chama alguém para comer na sua casa, depois ela te chama para comer na casa dela, ou seja, vocês podem fazer o bem uma para outra, vai ficar no 0 a 0. Faz o seguinte, chama para comer na sua casa quem não tem condição, porque você vai abençoar essa pessoa sem esperar que ela te dê nada. Essa é a ideia. A verdadeira bondade que vem de Deus é uma bondade gratuita
e despretensiosa. É uma bondade que não espera troca, não espera retribuição, de jeito nenhum. É uma bondade absolutamente gratuita. Meus queridos, a Bíblia deixa muito claro quando diz assim, façam isso para que vocês se pareçam com o vosso Pai, para que vocês sejam filhos de Deus. Pensa nisso, o filho se parece com seu pai. O DNA, né, a genética, a criação, enfim, tudo vem para o filho na origem do pai, na mãe, não é? Então, eu carrego em mim os traços genéticos e carrego em mim também a criação que os meus pais me deram. E eu me pareço muito com eles. Então, não tenha dúvida que quando nós nos comportamos como Deus aqui, que é uma bondade gratuita, essa bondade vem de Deus. E essa sim é a bondade que Deus usa para conosco. Dessa forma fica muito claro que toda a origem do bem ou da bondade vem de Deus. Isso tem a ver com o seu caráter, isso tem a ver com os seus atributos. Na teologia nós estudamos os atributos de Deus e pelos seus atributos nós o conhecemos. E a Bíblia vai falar, como nós já vimos há poucos dias, que Deus é amor, não é? Que Deus é justiça, que Deus é fiel. Então essas características, esses atributos vão dando para nós uma certa imagem mental de quem Deus é. E dentre as características diz que Deus é bom. Deus é bom. O seu caráter é bom. Os seus atributos são de bondade. E a ideia de bondade de Deus é de justiça, de generosidade, de gratuidade, sabe? De nos abençoar, de ter misericórdia de nós, sem que a gente compre ou pague por isso. Não é retributivo, é gratuito, não é? A segunda coisa que a Bíblia vai falar para nós sobre bondade é que nós somos maus. Se Deus é bom, e isso a Bíblia deixa muito claro, a Bíblia também vai falar que você e eu somos ruins. E agora eu quero que você abra sua Bíblia comigo, lá na carta que Paulo escreve aos Romanos. Romanos capítulo 3, do versículo 10 até o 18. Vamos ler esse primeiro, e ainda em Romanos, depois no capítulo 7, a gente vai ler outro texto. Mas por enquanto, Romanos capítulo 3, versículo 10 a 18. Romanos capítulo 3, versículo 10 até o 18. Diz assim: como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Olha que versículo 12, está dizendo: todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm, cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Quem são essas pessoas terríveis que Paulo está se referindo aqui no capítulo 3? Ele está falando de todos os seres humanos. Ele está dizendo que não há nenhum ser humano justo. Não há nenhum ser humano perfeito. Eu acho isso maravilhoso, gente. Ao mesmo tempo que é trágico, é maravilhoso. É trágico porque, como já diz o texto, não há ninguém perfeito. É uma imperfeição pura, mas ao mesmo tempo é maravilhoso porque a Bíblia nivela todo mundo. Você pode ser pastor, padre, você pode ser a rei, a autoridade, o presidente da república, você pode ser quem, não importa. A Bíblia vai lá e achata todo mundo no mesmo nível, dizendo que todos se extraviaram e se tornaram inúteis para Deus, não há quem faça o bem. Nossa, chocante, pastor. Mas óbvio que tem como fazer o bem. Tem gente que faz o bem. Calma lá. Nós estamos falando da mesma coisa. Você pode falar de bondade, mas quando você fala de bondade na Bíblia, é um negócio meio que é muito além, é muito mais profundo que uma bondade superficial, ok? Agora vamos lá para o capítulo 7, ainda de Romanos, capítulo 7, de 18 a 20. Paulo ali falou de todos os seres humanos, mas agora ele se inclui também, ele faz questão de falar
dele mesmo. Capítulo 7 de Romanos, do versículo 18 até o 20. Olha o que Paulo, o que ele fala dele mesmo, a situação em que ele se encontra. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Olha que legal. Versículo 18. Porque eu sei, Paulo está dizendo, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Paulo aqui está deixando claro o seguinte, ele está falando da lei e da graça, e ele faz questão de dizer, no que depende de mim, do Paulo, aqui da carne, Anderson, aqui, eu até quero fazer coisas boas, mas eu acabo por não fazer. Eu acabo por falhar, por desobedecer. O que Paulo está querendo falar aqui, meus queridos, é o que nós viemos falando desde o início dessa série. Que Deus nos criou a sua imagem e semelhança num estado de perfeição. Nós éramos habilitados para todo o bem, para toda bondade, verdadeiramente bondade. Mas quando nós nos afastamos de Deus, nós perdemos o referencial. E agora, como nós estamos sem a referência do que é ser humano, porque para ser humano de verdade, nós temos que olhar para Deus. Nós somos imagem e semelhança dele. Como nós perdemos esse referencial, essa imagem e semelhança em nós está desfigurada. Desde a nossa infância. Eu ouvi uma pessoa falar esses dias, eu achei interessante isso, quando ele estava falando sobre a educação. Ele diz que a educação é prova, essa palavra educação, ela prova a queda do ser humano. Porque você pode ver que desde criança, mesmo a criança, o sábio Salomão vai falar isso em Provérbios, mesmo a criança que ainda não recebeu necessariamente muitos subsídios deste mundo, mas ela demonstra desde a tenra idade uma inclinação para o mal. E a educação nada mais é que o trabalho dos pais em trazer essa criança para um caminho correto, de uma boa convivência social em sociedade. Então a educação é o trabalho árduo que nós temos com os nossos filhos de trazê-los para o caminho certo. Porque se nós os deixarmos, se a gente simplesmente deixar, eles vão, porque eles têm uma ligeira inclinação para o que é ruim. Eles vão para caminhos, como diz o sábio Salomão, ensine e eduque seus filhos para que eles não te envergonhem lá na frente, para que eles não te envergonhem. Então, justamente o resultado, diz até o texto também de Salomão, que o pai e a mãe que não educa seu filho com disciplina, aliás, o pai e a mãe que disciplina o seu filho está retirando do seu filho a loucura. Então, meio que eles nascem meio loucos e a gente precisa educar. Obviamente que a gente erra no meio do caminho, porque eles também nascem com uma sinceridade, com uma espontaneidade, com uma criatividade muito legal e que também o nosso sistema, infelizmente, tão contaminado por nós mesmos, a gente acaba tirando, a gente precisa, como Jesus disse, a gente precisa recobrar algumas coisas das crianças, essa inocência, entre aspas, né? Essa pureza, entre aspas, essa ingenuidade, né? A gente precisaria resgatar para nós entrarmos no reino dos céus. Porque ele diz, se vocês não forem como essas crianças, vocês não entrarão. Só que a mesma Bíblia diz que em pecado nós fomos concebidos. Então a criança já nasce em pecado, nós já nascemos pecaminosos, inclinados para o mal, e é por isso que ao longo do caminho a gente precisa ser dirigido, educado e instruído na palavra de Deus. Por isso, o fato é que o nosso padrão de bondade, esse padrão que foi construído, que nós nascemos e foi construído socialmente, ele não corresponde à régua de Deus. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que por mais que a gente tenha um conceito de bondade na nossa mente, no senso comum, o nosso padrão de bom não atinge o padrão de bom de Deus. Quando a Bíblia diz assim, sede santos porque eu sou santo, sejam perfeitos porque eu sou perfeito, óbvio, ali aquele versículo nada mais quer mostrar para nós que nós estamos muito aquém. E se não for por Cristo, pelo sacrifício de Cristo na cruz, nós estamos perdidos, porque nós não conseguimos atingir. Deus, ele não nos mede como a gente gosta de medir, porque geralmente a gente nos mede assim,
eu sou falho, mas eu não sou o pior. Tem gente muito pior que eu. Você já ouviu isso? Ah, eu não sou tão bom assim. Eu cometo falhas, mas eu não sou o pior. Tem gente pior que eu. Você já ouviu isso? Pois é, o fato é que a régua que Deus nos mede não é a régua do pior. Nós não vamos ser comparados ou medidos pelo pior dos homens. Nós vamos ser comparados e medidos pelo melhor dos homens. Quem é o melhor dos homens? Jesus. Jesus é o nosso paradigma. Jesus é para nós um modelo de ser humano, não é? Então, quando a gente olha para Cristo, aí nós conseguimos perceber o quanto nós estamos aquém e o quanto o nosso padrão de bondade está aquém do padrão de bondade de Deus. É mais ou menos assim. Sabe quando você está no escuro, bem escuro mesmo, e aí você acende uma vela ou uma lampadinha qualquer, a luz do seu celular, sabe? A lanterna do seu celular? Óbvio que não se compara, né, à luz do sol, mas já clareou um pouco, não é? Imagine que a lanterna do nosso celular é a nossa bondade humana, é a bondade do senso comum. Mas aí o dia amanhece e o sol do meio-dia, pá, clareia tudo. O que acontece com a nossa lanterninha do celular? Ela é ofuscada. Então imagine o seguinte, você pode até achar que é muito bondoso porque você estava na escuridão e ligou uma lanterninha. Mas a bondade de Deus é como a luz do meio-dia. É outro padrão. Por isso que quando nós estamos expostos à luz do sol, à luz do meio-dia e a gente entra dentro de casa, parece que a casa está escura, né? Porque a nossa referência era de uma luz muito maior. Então, às vezes nós nos sentimos bondosos, eu sou do bem, eu sou legal. Então, mas depende, se a gente for comparar que nós somos bons e que nós somos legais a partir da experiência humana, a partir do ser humano depravado e corrompido na queda, então eu acho que diante de Deus, na perspectiva divina, a nossa bondade é muito aquém, né? Mas aí o X da questão, tá bom, pastor, eu entendi, só Deus é bom e nós somos maus, eu entendi. Mas e aí? O que vai ser agora? A única bondade possível a nós é aquela que vem de Deus. Aí o X da questão é, de novo, retornar para Deus. Novamente, é a ideia da solução. Qual a solução? Deus veio a nós. Essa é a solução. A Bíblia vai falar isso para nós. Se você puder agora, dá um pulinho aí com a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Depois da carta aos Coríntios, vem Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Diz assim esse versículo: mas o fruto do Espírito, você conhece esse texto, hein? Mas o fruto do Espírito lembra? O que o Espírito frutifica dentro de nós? Esse texto está falando, as nossas obras da carne, o que a gente, como ser humano, consegue fazer, aí ele vai falar um monte de coisa ruim. Mas o fruto do Espírito, o resultado do Espírito Santo em nós é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade. Bondade, é aí que eu quero chegar. A única bondade possível a nós é aquela que vem de Deus. E é justamente isso que nós estamos conversando ao longo dessa série. Por nós mesmos, como seres humanos caídos, nós não podemos experimentar o amor, que é o amor de Deus, que é aquele outro padrão, hein? Sem o Espírito Santo, sem a presença de Deus em nós não conseguimos experimentar aquela alegria que nós conversamos domingo, que é uma alegria que não depende das circunstâncias, é uma alegria em Deus, porque é fruto do Espírito. Da mesma maneira, a bondade. Nós olhamos para o senso comum que fala de atos de bondade, mas nós vemos que bondade mesmo, é aquela que vem de Deus, que é outro padrão de bondade. Porque a bondade humana é aquela muitas vezes movida pela culpa, pela vaidade, pela ganância. Eu quero ajudar porque vai que um dia eu preciso ser ajudado. Agora a bondade que provém de Deus não é aquela que você faz para ir para o céu. Não é aquela que você faz para receber em troco. Não é aquela que você faz para se sentir melhor. É aquela que simplesmente é gratuita, que é a de Deus. Deus veio a nós através de Cristo Jesus. E depois que morreu,
pagando na cruz toda a nossa maldade, ele resolveu esse problema da nossa maldade com o Pai. Ele então enviou o seu Filho, enviou o Espírito Santo. E esse Espírito Santo que mora dentro de nós, ele nos regenera e frutifica. É daí a ideia que a bondade é o resultado, é o produto da presença do Espírito Santo em nós. E a bondade, segundo Deus, ela é muito interessante. Eu faço questão de pontuar aqui com você. Quando Paulo escreve aqui em Gálatas 5 que o fruto do Espírito é bondade, a palavra que o apóstolo Paulo usa aqui para bondade, ela tem um caráter amável. Então, assim, essa bondade, que é a bondade de Deus e que agora a gente, pelo Espírito Santo, é habilitado a viver, é uma bondade gentil, tem a ver com gentileza, sabe? Com suavidade, mas tem também a ver com energia, ser enérgico, ser amável e ser enérgico. É a ideia do seguinte, Jesus é amável, ele foi amável com a mulher pecadora que chorou nos seus pés e secou com o cabelo. Então, isso é a bondade de Jesus. Mas o mesmo Jesus, e com a mesma bondade, foi lá e botou para correr todos os vendedores do templo. Então você percebe que a bondade que vem de Deus é a que acaricia quando precisa acariciar, é aquela que disciplina quando precisa disciplinar, é aquela que age com a amabilidade e ao mesmo tempo energicamente, se necessário for. Por quê? Porque é uma bondade justa. O que seria uma bondade justa? É aquela que dá o que é de direito, que anima o fraco, que sustenta o desamparado, que corrige o que está errando, que disciplina o rebelde. Ou seja, a bondade de Deus é aquela bondade que dá o que a pessoa precisa para que ela se torne uma pessoa ainda melhor. Onde isso aqui se difere daqueles atos de bondade nossos, humanos? Às vezes você passa numa esquina e tem um morador de rua, um dependente químico, e você vai em casa, prepara uma comida e volta lá e dá essa comida para essa pessoa, e você faz isso pensando, aí você pode, lembra, culpa, ganância, vaidade, você pode simplesmente ir pensando assim, puxa, coitadinho, tadinho dele, que situação que ele tá, ou que você pode ir lá e fazer por ele, pensando dessa maneira. Mas se você for exercer mesmo a bondade que vem de Deus, você não vai fazer aquilo por pena da outra pessoa. Você vai fazer aquilo porque aquela pessoa, ela tem o direito de comer, ela tem o direito de ser sustentada, ela tem o direito de ser cuidado. A gente começa a deixar essa pena que às vezes, eu vou lá ajudar porque eu sou uma pessoa bondosa. Não, não é por você. Nós não podemos ajudar as pessoas por nossa causa, para que a gente se sinta melhor. A verdade é que a gente precisa devolver para as pessoas o que é delas. É a ideia, e que eu acho que é a mais pura ideia da justiça social. De que, como ser humano, nós temos direitos, né? Saúde, educação. Ai, pastor, mas isso é um ideal muito bonito, mas isso não é real. Tá bom, não é real. Mas se a gente simplesmente falar, isso não é real e vamos deixar para lá, pois é, mas o que nos aguarda? É o caos, né? É a miséria que nos aguarda. Então, você percebe que o padrão de bondade de Deus é aquele que dá sem esperar nada em troca. É aquele que dá por gratuidade. E não dá para se sentir melhor ou por culpa ou por vaidade. Simplesmente dá, porque é a bondade genuína. Esse é o fruto do Espírito Santo. É aquela capacidade da gente dar para o amigo o que ele precisa naquela hora, se é um conselho, se é uma bronca, porque é o que deve. É cada coisa no seu justo lugar, para que aquela pessoa não só seja ajudada por pena, mas para que ela cresça, para que ela saia daquele estado, para que ela evolua de alguma maneira. Concluindo, a gente chega aqui à máxima, primeiro, que nós não somos bons. Não como deveria. Nós somos, via de regra, omissos ou, quando presentes, a gente faz com intenção errada, por culpa, ganância ou vaidade. A solução para isso é Deus em nós, em Cristo Jesus, que morre pelos nossos pecados e nos purifica da nossa maldade, e é o Espírito Santo em nós,
que nos faz realmente entender o padrão de bondade que vem de Deus, que é um amor gratuito e que é um amor que devolve para as pessoas o que é de direito delas. Não por nós, não para que a gente se sinta melhor, nem para que a gente se sinta acima da média, não. Pelo contrário, simplesmente colocando as coisas no seu devido lugar. E aí eu pergunto a você, você vive a bondade que flui de Deus? Ou você vive a bondade do senso comum? O que as pessoas veem quando olham para você? O que as pessoas veem quando olham para você? Elas veem uma pessoa bondosa, segundo Deus? As pessoas conseguem ver Jesus em você? Você acha, minha última pergunta, que Jesus faria as coisas que você faz? Tá aí pra gente pensar um pouco, tá bom? Deus te abençoe, me abençoe também, porque quanto a este assunto de bondade, a única coisa que eu sei é que eu não sou bom. Eu não sou bom. Você pode pensar que sou. Você pode pensar que você é. Mentira. Bom é Deus. Só Deus é bom. Agora, se Deus habitar em nós e nós vivermos no Espírito, frutificando, nós vamos conseguir também caminhar um pouquinho dentro dessa perspectiva e nós vamos começar a nos parecer com Jesus e abençoar as pessoas, não por pena delas, não por culpa nossa, não por vaidade, mas simplesmente porque isso é o reino de Deus. Amém? Deus te abençoe. Enquanto você pensa um pouquinho no que nós conversamos aqui, eu quero cantar uma canção que fala um pouco, é um pedido a Deus para que esvazie o nosso coração de vaidade, que esvazie o nosso ego. Enquanto eu canto essa canção, pense um pouquinho no que a gente conversou e depois dessa canção eu vou orar por você. Então, se você tem algum pedido, coloque aí no nosso chat que nós vamos orar. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Confesso que me afastei e me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensina a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Esvazia o meu ego, enche-me de ti.
falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Amém. Muito bem, muito bem, muito bom. Vamos lá, vamos ver quem está com a gente ainda, que a gente não... Quem chegou depois, né, que eu ainda não falei. Vamos ver aqui. Olha, chegou muita gente, hein? Olha que legal. A Sueli está aí com a gente. Ela pede uma boa recuperação para o braço da neta, que é a vizinha dela, não é? A Cirlei está aí. A Sueli pede pela vida da Olivia, que amanhã completa 1 aninho. É verdade. Amanhã a pequena Olivia completa o primeiro aninho de vida, né? É o primeiro aninho, a gente está muito feliz. O ano passado, a hora dessa, gente, pensa num homem nervoso. Todo mundo lá em casa, ninguém dormiu à noite, né? Mas Deus nos abençoou, a gente está muito contente. A Olivia tem nos alegrado a cada dia. E também faz aniversário amanhã a nossa irmã Nilce, né? Elas fazem, tanto a Olivia quanto a Nilce fazem aniversário no mesmo dia. Deus abençoe, viu, Nilce? Parabéns. O Henrique chegou aí também, o Henrique Rodrigues, lá de Rio Paranaíba. Tudo bem, Henrique? Deus abençoe. A Vi pede oração em agradecimento pelas nossas vendas que estão sendo abençoadas e para ajudar nas nossas obras, né? E pela vida da Jane e família. Esse final de semana, a nossa irmã Viviane e Jane vão fazer a feijoada light para nós, né? Para nos ajudar nos nossos projetos aqui da igreja. Então, eu acho que quem comprou. Eu acho que já fecharam os pedidos, né? E a gente agradece todas as pessoas que estão ajudando, né? Especialmente a nossa irmã Viviane e também a nossa irmã Jane. O Antônio está aí com a gente, pedindo oração para o Tiago, que está fazendo prova na faculdade. Deus abençoe, viu, Antônio? Abençoe o Tiago aí também, ilumine a mente dele, né? A Ruth também está aí, a Rutinha, minha sogra. Estamos felizes, né, Rutinha? A Olivia fazendo o primeiro aninho, a gente fica contente. O Henrique, grande Anderson Rezende, um abraço a você e toda a família, que Deus nos abençoe com muita saúde e paz. Amém, Henrique, obrigado, meu querido. A Ângela chegou aí também, a Andréia Dias, a Jussara, e a Ângela, cheguei, boa noite, irmãos, deixa eu ver. Gente, eu tenho uma dificuldade de ir nessa barrinha de rolagem aqui, Jesus amado. Vamos lá, vamos ver, tem mais gente aqui com a gente. Deixa eu falar rapidinho aqui, tá? O Adriênio Gomes foi meu colega de seminário, a Daniel Barbosa, a Dona Wanda, quem mais? A Eliane, o Luiz, deixa eu ver quem mais está com a gente, o presbítero Lauro, lá de Casa Branca, a Luciane e o Gustavo, a Aparecida, Garcia, a Valquíria, a Paula, a Luciane eu já falei, quem mais? O Nelson Anuardo, tudo bem, Nelson? Um abraço, meu querido, para você e para a Adriana. Quem mais? O Valentim está aí com a gente. Tudo bem, Valentim? A Priscila, a Dona Vera, a Silvia. Quem mais está com a gente? O Douglas, a Narcisa. Acho que os mais aqui eu já falei. E tem aí o pessoal pedindo oração, né? Deixa eu ler os pedidos de oração. A Paula pedindo oração. Peço a Deus um coração segundo a vontade dele, né? Segundo a vontade de Deus. A Eliane, oração pela amiga Juliana, que está um pouco cansada e ansiosa. A Lu pedindo oração pela família, pelos profissionais linha de frente da saúde, né? Pelas famílias que perderam familiares. Pastor Valentim falando, excelente palavra, pastor Anderson, satisfação participar desse momento. Satisfação é nossa, meu irmão. Que a iluminação do Espírito Santo seja sempre contigo. Amém, meu querido. Obrigado. A Vi pedindo oração para a pequena Olivia, que amanhã completa o primeiro aninho também. E a Vi pedindo oração pelo presbítero Marco, que hoje é aniversário dele. Dona Wanda pedindo oração também para todas as famílias. Presbítero Marco, parabéns. Deus abençoe, em nome de Jesus, completando aí mais um aninho de vida, né? Fazendo, acho que 23 anos, 22, 23, Ei, coisa boa, né? Em cada perna. Muito bom, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus.
Quero orar por todos esses pedidos aqui, lembrando que quando você coloca seus pedidos aqui, tanto na quarta quanto no domingo, esses pedidos são anotados e nós oramos por ele ao longo de toda a semana, tá bom? Então os pedidos de hoje vai nos acompanhar até a quarta que vem. Os pedidos de domingo a domingo, a gente está orando diariamente por esses pedidos, tá bom? Então não deixe de colocar seu pedido aqui que a gente ora todos os dias, ok? Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer por esta noite especial que o Senhor nos deu, pelo privilégio de nós aqui juntos ouvirmos a Tua palavra, conversarmos, ó Deus, sobre o Senhor, o Teu caráter bondoso e, ó Deus, o presente maravilhoso que o Senhor nos dá pelo Espírito Santo, que é de poder viver essa bondade segundo a Tua vontade. Pai querido, eu peço em favor da vida de todas as pessoas que colocaram seus pedidos aqui. O Senhor sabe, ó Deus, também daqueles que não colocaram pedido aqui, mas precisam da Tua graça e misericórdia. Pai, os alcance em nome de Jesus Cristo. E dá-nos um coração segundo a Tua vontade, Senhor. Dá-nos um coração bondoso, conforme a Tua palavra, não por vaidade, por culpa, por ganância, mas simplesmente por amor, porque o Senhor nos amou, por gratidão, ó Deus. Gratidão, porque o Senhor tem feito por nós muito mais do que nós merecemos. O Senhor tem feito por nós gratuitamente. O Senhor nos alcançou, ó Deus, com Cristo Jesus, e nós não demos nada. Nós não temos, até porque nós nem tínhamos e nem temos condição de te retribuir, Senhor. Então nos faz ter esse amor gratuito pelas pessoas, sermos bondosos pelo simples fato de que são todos imagem e semelhança do Senhor, todos têm direitos, ó Deus, todas as pessoas precisam ser cuidadas, todas as pessoas precisam ser amparadas e que a gente possa amar, Deus, não só os nossos amigos, mas sobretudo, ó Pai querido, aqueles que se opõem a nós. Que nós possamos mostrar o verdadeiro amor que há em Cristo Jesus e a verdadeira bondade do Teu caráter. Ó Pai, nós oramos em nome de Jesus e eu abençoo os Teus filhos nesta hora, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito Santo estejam sobre a vida de cada um de nós hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Antes de você ir embora, só uns avisos rápidos. Ore com a gente, todo dia, meio-dia, a gente está reunido num lugar chamado oração. Vamos orar juntos? Onde você estiver, dê o meio-dia, para um minutinho ali e ore, tá bom? Pastor, mas eu vou orar o quê? Eu não sei o que falar. Você pode orar por você, por sua família, você pode orar pela igreja, você pode orar pelo nosso país, por essa situação da pandemia. Vamos orar todos juntos, todo dia, meio-dia, ok? Coloca seu relógio aí para despertar que você não vai esquecer. Peço que vocês nos acompanhem aí nas redes sociais, no YouTube, Facebook e Instagram, acompanhe a gente, tá bom? Nós temos um grupo também no WhatsApp, se você tiver o interesse de entrar para o nosso grupo do WhatsApp, é só você entrar em qualquer uma dessas redes que a gente manda para você e te adiciona no nosso grupo, tá bom? Também quero lembrar que todos os domingos às 11 da manhã nós temos o culto infantil. Papai, mamãe, não perca o culto infantil. Sabe por quê? Porque é a oportunidade que você tem de educar o seu filho com a palavra de Deus. É a oportunidade que você tem ali, os professoras preparam com muito carinho para que ali a gente possa facilitar o seu trabalho, entendendo que a missão de educar seus filhos é sua, não é nossa. Mas nós estamos aqui para facilitar, nós estamos aqui para te abençoar. Então, todo domingo, 11 da manhã, entra lá, tanto no Instagram, Facebook ou YouTube, nós temos o culto infantil. E foi deixado um desafio para essa semana, que é o semáforo da obediência. Você pode ver lá, bem legal que a tia Carol mostrou, um material de EVA bem bonito para você ir treinando o semáforo da obediência com seu filho, com a sua filha, né? E se você quiser esse material gratuito, é só você entrar em contato pelo WhatsApp, que tem lá no vídeo, que a gente leva para você, tá bom? Domingo, 11 da manhã, tem vídeo novo. E domingo também, às 19 horas, nós teremos o nosso culto ao vivo à noite, nosso culto de adoração, dando seguimento à nossa série, né? A nossa série Equilíbrio Emocional. Nós vamos falar domingo que vem sobre paciência. Você precisa de paciência? Tá faltando paciência? Então eu vou pedir para você ficar um pouquinho paciente aí, que domingo nós vamos falar sobre isso, ok? Jesus te abençoe, um forte abraço e até lá.